com vocês. Já? Todo mundo visualizando aí? Sim. Beleza. Sim. Sim. Então, a gente iniciou a nossa disciplina abordando características, situações específicas que influenciam, né, no processo aí de saúde e doença do país todo, né? Como a gente aqui no Brasil tem um sistema que ele é único, ele é igual em todos os estados, em todas as regiões, né? Apesar de ser um país muito grande, a gente tem o mesmo sistema, a mesma política, né, para todo o país, todos os estados. Então, a gente precisou entender o funcionamento, o que foi levado em consideração no processo de construção dele, quando ele foi criado, e a gente acabou vendo que ele foi construído aí, né, com a participação de vários eventos que contribuíram para a construção dele, para a formulação, com a proposta do que o SUS é hoje, houve participação e contribuição de todos os anos anteriores. A gente viu que ele foi consolidado, foi colocado em lei na Constituição de 1988, que foi a última Constituição, né, do país, mas ele foi sendo construído aos poucos, de acordo com a realidade dos anos anteriores, né? Nós vimos que durante alguns anos, muito se contribuiu através da pasta da Previdência Social, né? Assim como a pasta da Economia influenciou no sistema de saúde, o país, em outra política, vinha trabalhando com algumas pessoas que tinham direito à saúde, não era um direito de todos. A gente viu também desde lá do período imperial, onde era construído por casas de misericórdia, lembram que a gente falou sobre isso? Caridade, filantropia, realizado por instituições religiosas, foi um pouco assim que chegou no Brasil, né, na verdade, e tudo foi sendo somado, tá? Eu quero que a gente entenda assim, tudo foi somado nesse processo de construção do SUS. Como assim, professora? Tudo foi somado? Tudo foi levado em consideração. Cada fase que o Brasil foi vivendo marcou, né? Tiveram fases que marcaram e foram consideradas nas próximas etapas, né, na mudança. Havia mudança, mas considerava muito do que se viveu, né, quando se criou ali as caixas de aposentadoria, que a gente vai rever um pouco, considerou muito do que se viveu, das famílias mais ricas, das que não tinham condições, então veio sendo herdado no decorrer dos anos, né. Por isso que a gente chegou naquela conclusão que o SUS, ele está sempre em mudança, de acordo com a realidade da sociedade, ele está sempre buscando se adequar. Como que é feito isso? Através de política pública. Lembram que a gente vive hoje num sistema político legislativo, né? Então, a gente elege políticos, eles criam essas leis com algumas mudanças, através dessas leis, dessas normativas, a gente viu períodos de normativas, né? Que vai contribuir na formação do SUS. Então, tudo que se viveu vem como um arcabouço aí, um histórico do SUS. E para a construção inicial dele, se considerou as diferentes realidades que é vivida no mesmo país, né? Quais tipos de diferenças? A cultura, a gente possui culturas diferentes, né? A etnia, superstições que existem das mais variadas, uma não anula a outra, mas como nós temos muitos estados, muitas culturas diferentes, nós também temos superstições diferentes, assim como a gente tem costumes diferentes vividos nessas distintas regiões, os costumes são considerados, assim como o sotaque e o clima também é levado muito em consideração. A gente
o nosso país ele pega ali a divisão, né, do norte e sul do planeta. A gente tem estados que ficam no hemisfério sul, assim como a gente tem estados que ficam no hemisfério norte do planeta. Então, consequentemente, tem características diferentes de clima, e a gente sabe que o clima influencia no processo também de saúde e doença. Ele pode vir a contribuir no adoecimento de uma população, né? Ou na característica de algumas doenças, como, por exemplo, as doenças respiratórias. A gente estudou algumas e nós vimos como que influencia o clima, né? Se é muito frio, se é muito quente, se a umidade, como que a umidade se apresenta, como que acontece essa troca do quente para o frio, do úmido. Então, assim, não só isso, né? Mas, assim, essa parte, ela influencia muito, e o SUS, ele busca considerar isso. Claro que a gente não vai buscar uma... Ai, desculpa. Desculpa, galera. Claro que a gente não vai buscar uma parte que esteja escrita disso, né? Deixa eu ver uma água aqui rápido. Mas, assim, a gente que está representando o SUS, né? Porque quando a gente está trabalhando, quando a gente está nessa fase de atuação, na rede pública, pelo menos, a gente representa o SUS. Né? Nós somos a porta de entrada ali, a gente conversou também sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui que saiu. Então, a gente precisa compreender esse processo de construção para a gente conseguir atuar da melhor forma e também prestar um melhor serviço, né? Então, por isso que eu fiz esse resgate, toda a história da construção, do processo geográfico. Lembra que a gente viu como que o Brasil ele é dividido geograficamente, para que a gente conseguisse ter a real compreensão mesmo dessas diferenças, dessas características, como que isso influencia, professora, mas o que isso tem a ver, né? O que a geografia vai ter a ver com a saúde? Tem tudo a ver, porque além da gente precisar conhecer essas diferenças, a gente precisa entender o impacto que elas geram no adoecimento de um povo, né, de um povoado, de uma população, assim como a gente vai atuar, a gente pode vir atuar em outros estados, né? A gente não precisa ficar preso aqui à nossa região, a gente pode sim procurar atuar em outras regiões e a gente precisa conhecer, né? Então, é por isso que é apresentado para a gente no início do curso, para que a gente tenha conhecimento que aquilo existe. Ah, beleza, aquilo existe, então eu vou buscar me aperfeiçoar, conhecer mais, entender como que funciona, porque a gente não é obrigado a conhecer todas as culturas, nem todos os sotaques ou costumes. A gente vai conhecendo ao longo da necessidade, né, conforme precisa. E aí a gente viu o quanto que o SUS atua com essa divisão geográfica, né, de acordo com a divisão geográfica do próprio país, né, norte, sul, centro-oeste, sudeste, nordeste, de acordo com o que a região oferece, o SUS ele tem estabelecido ali um perfil de atuação, uma forma de atuar, ou ele conhece as doenças específicas daquela região, ou as necessidades que aquela região precisa para prevenção, para atenção básica, para assistência também, é considerado isso. E a gente precisa compreender isso no sentido de levantamento de informações, ou melhor, lançamento de informações, porque o SUS só vai saber se aquela região lançar aquela informação. Ah, tiveram muitos casos de Zika. A gente precisa informar o SUS que tiveram muitos casos de Zika. Consequentemente, é feito ali uma avaliação e entendimento por que tiveram mais casos de Zika em determinada região. Por exemplo, como a gente teve o surto no Nordeste, né? Alguns anos anteriores aí. Então, é importante a gente ter essa compreensão. Em todas as regiões, grandes parcelas de trabalhadores, eles recebem, também quanto à questão da renda, né, da distribuição de renda, que é muito desigual no país, o SUS também ele busca se entender essa divisão, essa má distribuição e compreender como que isso influencia na vida e no adoecimento daquela população. Como assim? Pobreza,
falta de alimentação, falta de higiene, falta de oferta do serviço de saúde, tá? Quando o sistema público consegue perceber essa falta, essa demanda, né, que a gente chama assim, ele consegue aumentar a oferta, mas ele só vai aumentar a oferta se perceber a falta, a demanda existente. Então, a gente precisa lançar isso no nosso sistema. A gente conversou um pouco sobre isso, nesse processo de regionalização. E aí também eu pontuei alguns casos, fatos que ocorreram, até o processo de construção do SUS, a gente discutiu isso também naquela nossa primeira atividade, tudo que marcou para a existência do SUS, coisas que vieram desde ali da era Vargas, que contribuíram com o sistema de saúde. Lembram que a gente falou que o sistema da era Vargas, ele deu muitos benefícios para os trabalhadores daquela época, né? E os trabalhadores da saúde acabaram também sendo beneficiados com auxílio de trabalho noturno, que a gente já trabalhava, assim como periculosidade. Então, alguns ganhos houveram naquele período e vieram sendo, permaneceram, né, de acordo com as atualizações, mesmo tendo mudança, mesmo tendo atualização, essas coisas que eram boas para a população ainda permaneceram, porque lembram que essa mudança, até a construção do SUS, ela foi construída pela população, por uma parcela da população, houve ali movimentos sociais, onde envolveram pessoas da sociedade, não eram representantes do governo, ou representantes de uma sociedade ou de uma comunidade, eram pessoas da própria comunidade que participou e que levou ideias, e a gente até chegou a conversar que o SUS, ele teve a participação direta da sociedade, né? O povo falou o que queria. A gente gostaria de ter algo, uma política específica para prevenção, né? Que a gente não precisasse adoecer. A característica daquele povo naquela época só buscava atendimento de saúde quem estava doente. E já se tinha o entendimento de que não precisava estar doente para buscar um atendimento de saúde, né? Então, tudo isso veio contribuindo aí para a melhoria do SUS, para a atualização, para a própria construção dele. E a gente viu também que, mesmo com todo esse arcabouço histórico, com tudo que se viveu, que se construiu, que se sugeriu que fosse implantado, com a implantação dele em 88, a gente viu que 2 anos depois foi necessário ser criado uma lei, um documento, né, de lei que afirmasse tudo que a população tinha pedido, tinha sugerido na 8ª conferência, que tinha sim sido aceito lá, tinha ficado amarrado lá, mas tinha ficado subentendido na Constituição, né? Não foi garantido, de certa forma, para o povo. E aquele povo estava tão envolvido com a construção do SUS que marcou colado, tipo assim, né? Cobrou, e mesmo essa lei, como a gente viu durante as aulas, essa lei não sendo aprovada de primeiro, porque eram muitos itens, não era de costume ter, né, essa forma de política naquela época. Então, assim, mesmo não sendo aprovada de primeira, aquela população que estava nessa luta, né, pela reforma sanitária, continuou e insistiu até ser aprovada, né? A gente viu que foi no começo do ano de 90 que ela foi sugerida, e aí ela foi negada, e aí entraram novamente, e aí em setembro que ela foi sancionada pelo presidente. Então, houve uma insistência por parte da população para que essa reforma sanitária toda fosse para frente mesmo, fosse concluída, considerando tudo aquilo que o povo pediu e sugeriu lá na 8ª Conferência de Saúde, tá? Que eu me lembre um pouco disso, um pouco sobre isso. A gente falou também sobre os preceitos do SUS, que eles também são considerados como princípios, né? Hoje o SUS foi garantido tanto na Constituição Federal, esses princípios, quanto lá na Lei 8.080, e aí depois da Lei 8.080, a cada ano que se percebia uma necessidade diferente, ou uma parte da população que não estava sendo assistida, ou um programa que dava para trabalhar melhor, eles iam criando normativas, né?
Houveram ainda 4 normativas criadas após a Lei 8.080, e aí nelas incluiu os princípios do SUS, que também eram chamados ali de preceitos pela Constituição, mas na Lei 8.080 ele veio como princípio, ele é organizado, né, em duas formas, mas o organizacional, que é a forma administrativa do SUS, ele é composto pelo princípio da universalidade, da integralidade e da equidade. Lembram deles? O SUS, a gente viu também que... Vocês estão me ouvindo? Sim. Não? Sim, professora. Vocês estão caladinhos, né? Sim, professora. Aí a gente viu também que no processo de construção do SUS, ainda para a Constituição Federal, lá de 88, foi assegurado tudo aquilo que foi colocado lá na discussão da 8ª conferência quanto às responsabilidades, né? Antes era tudo centrado a nível federal, tudo era responsabilidade do governo federal. O hospital era a nível federal, um posto de saúde, assim chamado na época, era de responsabilidade do governo federal. Não existia responsabilidade nem financeira, nem autonomia de administração do Estado e do município. E isso foi uma sugestão, né, que foi aceita ainda lá na Constituição Federal, e foi colocado essa parte da administração, né, de forma tripartite. Já na Constituição Federal ela entrou, e aí foi dividido tanto a administração quanto a parte financeira, que foi o financiamento, né? A partir dali, os 3 entes federativos eles já tinham responsabilidades tanto financeiras quanto administrativa, quanto a unidade atenção primária e atenção secundária, foi dividido dessa forma, né? Atenção primária para o município, tá? Atenção secundária para o Estado e atenção terciária a nível federal, para o ente federativo do governo federal, tá? Também na Constituição, nesse processo aí que veio na discussão da 8ª conferência, veio a parte da descentralização, assim como a autonomia para os municípios ganharam autonomia, o Estado ele tinha uma contribuição junto com o governo federal, mas o município ele não tinha contribuição nenhuma, ele não participava nada, e já existia prefeito, existia prefeitura, existia secretarias, mas não tinha contribuição, e a partir daí se ganhou autonomia, se ganhou liberdade para trabalhar, aí autonomia, né, administrativa e participação financeira, tá? Então, é um marco do serviço de saúde do nosso país, porque quem conhece a população de perto é ali a nível municipal, é quem bota a mão na massa, né? A nível estadual, ele também, mas ele é um pouco terceirizado, assim também como a nível federal, tá? A gente falou um pouquinho sobre isso, né? A gente abordou alguns pontos que o SUS tem como se ele tivesse braços, né? A gente falou ali da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, a gente falou da... Deixa eu me lembrar de outras. Lembrem aí que vocês vão lembrando, a gente vai falando. Mas a gente viu que o SUS, ele tem formas de atuação, né? Que ele conta com essas pastas, como se fossem pastas de governo, com algumas responsabilidades. A gente viu a epidemiologia, porque ela influencia diretamente ali na atenção primária, né, com algumas doenças que aqui na disciplina de estudos regionais a gente precisava ver algumas doenças, que são aquelas doenças negligenciadas, e a área da epidemiologia, ela trabalha dessa forma, né, investigando ali os fatores determinantes de saúde, avaliando o impacto das ações que foram planejadas, executadas, realizadas, e aí qual o impacto que isso gera para a situação de saúde daquela população, né? Gera algum impacto? Então, a epidemiologia ela trabalha com o risco, né, que é o grau de probabilidade do membro daquela população vir a adquirir a doença.
tem um esgoto a céu aberto, então aqui existe um risco de algumas doenças, e essas doenças são listadas ali para o serviço de saúde. Não só nesse sentido, né? Assim como a vigilância sanitária, também a de endemias, também trabalha com o conceito de risco na atuação. A gente falou um pouco sobre isso. A gente viu alguns conceitos, só para esclarecer, né? Eu acabei trazendo aqui para a gente se recordar de pandemia, epidemia e endemia, para a gente entender ali as doenças negligenciadas. A gente também conversou ontem, né, um pouco sobre o conceito, sobre a forma de que o governo enxerga, que o governo trata essas doenças, né? Mostrei como elas são divididas normalmente, que são com eumintos, os parasitários, né, de vírus, os causados por bactéria. E aí a gente foi para atividade. Me contem aí como que foi a atividade. Deu para resolver de cabeça ou tiveram que acabar buscando ali, consultar nos seminários, o material dos seminários? Quem apresentou sobre a malária que se deu bem. Foi, né? Então, nosso Verdade. esquema E sobre a febre amarela também. foi. Assim, o nosso esquema de prova vai ser um pouco nesse sentido, tá? Não só de duas doenças, como as meninas falaram, quem apresentou que se deu bem, mas de tentar abordar todas, porque lá na atividade só valia 5, então tive que acabar escolhendo ali algumas para colocar, mas lá na prova valendo 10 dá para incluir mais. Mas aí eu quero que vocês não esqueçam também de estudar, de revisar essa parte. Deixa eu tirar aqui, né? Essa parte do processo de construção do SUS. Lembram lá dos marcadores de saúde, que a gente também falou? Lembram? Sim. Citem aí alguns para a gente se recordar, para quem não está lembrando, lembrar. O que influencia, quais fatores influenciam ali no processo de adoecimento da população? Uma falta de saneamento básico. Sim, o que mais? Lembram que a gente falou? Os índices de pobreza, né? Industrialização, Também. muito o êxodo rural que acabou acontecendo. Fazendo parte até ali do processo de construção Tem do vários SUS fatores com ETRE. Aglomeração de pessoas também. também. Entra hoje já, né? O que mais que a gente falou de indicadores, assim, lembram? Professora, a pessoa deixar de tomar as vacinas poderia ser um indicador também, né? Pode ser. Assim, não tá na classificação do SUS, sabe? Se a gente for puxar lá na política do SUS, deixa eu pensar aqui, se a gente for puxar na política do SUS, os indicadores lá de saúde, não vai aparecer um item que a gente pensa, ele entra aqui. Porque não é obrigado aqui no Brasil a vacinação. Mas ele é, sim, considerado, né? Essa atitude, ela, sim, é considerada, porque ela gera um adoecimento de uma população. Principalmente quem vive ao redor dele, ou seja, a cidade que ele vive, a cidade que ele trabalha, mais ou menos assim, né? Assim. Aí, se for bem explicadinho, dá para considerar. Entendi. Tá bom? Que mais que a gente viu quanto indicadores? Lembram dos fatores socioeconômicos que a gente falou? Renda, trabalho, o ambiente que a pessoa vive. Lembra? O ambiente que ela trabalha, o ambiente que ela vive,
A falta de saneamento básico, vou citar exemplos aqui da nossa região que não, como é palafita, né, algumas áreas de ponte, então não possuem, como é que se diz, a fossa, né, ela não é aquela fossa fechada, é fossa a céu aberta, não possui valas, aí quando ocorre essa época de enchente, a gente fica suscetível a vários tipos de doenças a mais, que já é possível no dia a dia, como eu citei lá no começo sobre a industrialização, né? Que a gente tem a fábrica, então a gente já tem esse risco da poluição, da fumaça da fábrica, em uma época de enchente, e vem água grande com ela, vários outros tipos de contaminações. Acaba expondo a população a muitos fatores, né, junto. Se um fator já oferece risco, a realidade acaba não sendo um fator, né? A gente é exposto a muitos fatores. O Que desenvolvimento mais? também das cidades de forma desordenada. Sim. Como que a gente pode explicar esse êxodo rural, né? Como que ele interfere positivamente ou negativamente aí no processo de adoecimento da população? Crescimento Qual foi desordenado. a pergunta, professor? Como? Entendi. Qual foi a pergunta? O colega falou assim, o processo de industrialização, né, ele pode ser um indicador, o êxodo rural, né, dessa forma. Aí eu pergunto para vocês, por que que esse processo, essa industrialização, ela gera uma preocupação quanto ao adoecimento da população? Por que que ela é um marcador? Ela acaba trazendo muitas pessoas de outras regiões e formando um aglomerado de pessoas, ou algumas pessoas já vão com o intuito de morar, de vez, acaba trazendo outras famílias e isso acabam se criando as famosas periferias. Aí fica um aglomerado de casas, de pessoas, aí às vezes acontece o risco de contaminação, de vir uma pessoa de fora já com algum tipo de doença, acaba transmitindo para os outros que já estão naquela região. É isso mesmo. Além Inclusive, de professor, acabar... pode na- falar. eu estava vendo assim que há anos atrás, na década de 90, não estou lembrado se foi em 92, que houve um surto muito grande aqui no Vale do Jari de cólera, né? As pessoas não tinham essa cultura de organizar o lixo, jogava tudo pelo rio. E, como a gente falou, o saneamento básico também era tudo, faltava muito, ainda falta até hoje, né? Mas em 92, 90, com esse aglomerado de pessoas que vieram em busca de uma nova oportunidade aqui para o Jari, aí houve esse surto de cólera aqui em Vitória e Laranjal do Jari, aqui no Vale do Jari, de modo geral, né? Sim, sim. E eu penso assim, que a população passou por isso, né? Foram criadas estratégias, mas ainda a gente está exposto. Sabe por que, não tem tantos surtos? Porque já tem vacinação hoje, né? Para prevenir diversas doenças. Mas essa parte da prevenção ainda é muito falha, né? Não por parte só da população, não. Eu incluo o governo mesmo. E até os grandes empresários, né? Sim, com certeza. Justamente, Eles gente. são muito responsáveis, né? A gente que vive numa A área gente vê vários industrial, exemplos. né? Como? Não, eu digo, sim, eu Calma. digo assim, professor, a gente vive num. A gente vive num ambiente que a gente tem várias problemáticas, tipo, Isso. falta de lixeiras. A gente vê muito os animais que há anos atrás a gente não viu, a gente vê o urubu andando aí pela cidade.
Até como a colega falou, dos próprios comerciantes que não fazem um reservatório para fazer a coleta do lixo de forma organizada. Não só aqui na nossa cidade, mas acredito que em toda a cidade do Brasil acontece muito isso. E acaba ocasionando muitas doenças também para a população. Isso mesmo. Até doenças que já foram consideradas vencidas, né, ali já foram superadas pela população, acabam voltando por esse certo descuido, né, que algum momento atrás já foi discutido, já percebeu, já viveu aí surtos, crises mesmo, e melhorou, mas aí depois caiu no esquecimento, os cuidados, é como se tivesse caído no esquecimento e hoje não tem mais, né? E aí a gente vê esses indicadores, Verdade. né? A gente vê esses indicadores como marcos, né? Eles são marcadores para indicar se aquela população vai apresentar um tipo de doença e qual a chance daquela população apresentar e qual a gravidade também. Por exemplo, igual o colega falou para a gente sobre o lixo, um pouco sobre o lixo, né? Se não é ofertado uma coleta de lixo correta, um descarte correto, até o... Como é o nome lá de onde é descartado o lixo? Que o município precisa ter é o... Me lembrem aí o nome, que eu quero me lembrar aqui. Aterro sanitário, né? Sanitário, Parece, não tem nada. perfeito, amiga, é isso mesmo. Os nossos municípios da região norte, eu lembro que houve uma discussão uns 3 anos atrás, até menos, que houve uma mudança na lei. Não podia, claro que não pode desde sempre, né? Ter aterro a céu aberto do jeito que a gente tem. Aí houve lá aqueles acordos com os grandes países, né? Tem aqueles nomes. E aí eles definiram, até 2015 para ser acabado, para ser banido todas essas formas de aterro. Tem outro nome que eles dão para esse nosso aterro a céu aberto e como é feito, né, aqui na nossa região. Aí chegou 2015, simplesmente vários países não tinham, o Brasil era um desses, não tinha alcançado essa meta, né, que eles estipulam metas. A OMS também participa disso. Ela estipula a meta. Aí chegou em 2015, o Brasil não havia concluído essa meta. Aí alongaram mais 2 anos para o Brasil e alguns outros países alcançarem essa meta. E aí teve pressão para cima dos municípios para que mudasse o sistema dos aterros. Precisava ter ali uma coberta, ter uma forma adequada de separação do lixo. Eu lembro que eu participei ainda de uma discussão quanto a isso para o município de Laranjal, e era muito difícil porque o município não queria ter uma contrapartida, e a gente estava contra saúde, né? E apresentamos todas, igual o Gianni falou para a gente, todas as diversas doenças que sim são causadas por essa falta de descarte correto, de coleta de lixo correta, desde a porta da casa da população até quando o município descarta, porque não é todo município que faz a coleta e o descarte, né? Então, quais doenças que são geradas aí para esse percurso, quais impactos, porque essa pessoa adoece, se ela agravar, ela vai também buscar um leito de hospital e vai ser necessário um tratamento. Então, tudo isso foi discutido na época, buscando essa mudança. E não sei dizer para vocês o final da história, mas até onde eu participei, o governo conseguiu uma prorrogação do prazo, para até 2025, se eu não me engano. O Brasil, né, pelo menos. Então, assim, é que nem a gente já conversou, né? Conforme as coisas vão evoluindo, sendo criado políticas para melhorar. O que está no papel, o que está escrito no papel está legal. Não precisa ser criadas novas coisas, né? O grande problema do nosso país é a execução. As coisas não são executadas de uma forma legal, né? Corretas e nem rápidas. Demoram muito para ser executadas. Algo que é para ser feito em 5 anos demora 10, 12 anos para conseguir se cumprir. Então, isso influencia. Isso também é um indicador de saúde, né? Porque gera muita doença para a população. E o país acaba arcando com as sequelas das doenças, né? A gente pode ver assim também.
Hoje a gente vive um dos determinantes de saúde muito fortes é o trabalho, que no caso é a ausência de trabalho, né? Já há alguns anos o Brasil vem se destacando aí pela ausência de trabalho, da oferta de trabalho, né, para a população. E a gente viu entre os determinantes de saúde que esse determinante, o trabalho, ele acaba gerando outros determinantes, concordam comigo? Se o indivíduo não tem trabalho, ele não tem renda, ele não tem como ter uma boa alimentação, um índice nutricional adequado, né? Ele não tem como ter um bom acesso à educação, de repente, incluindo ali a alfabetização, ou até o aperfeiçoamento, como um curso técnico, curso superior, algum curso de aperfeiçoamento, assim, né? Se essas condições de trabalho elas são diminuídas, se não tem uma oferta para o indivíduo, para o cidadão, tudo dele, todos os outros determinantes vão aparecer com uma potência para ele, né? Potencializados para ele. O transporte dele vai ser precário, a moradia, tudo vai estar contribuindo para que leve o adoecimento para aquele indivíduo. Assim como a gente falou também sobre o adoecimento mental, né? Porque afeta o lado psicológico do indivíduo, do cidadão. Então, hoje, um dos principais... Pode falar. É assim, professora. Recentemente, eu andando na minha microárea, né, fazendo algumas visitas, algumas casas, e percebi algumas pessoas assim com coceira na pele, assim, né? E muita gente mesmo. Mas eu fiquei analisando, observando também, fiz uma observação de modo geral, assim, visando o Vitória do Jari. E percebi que tem muitos animais de rua aqui contaminados aqui na nossa cidade, né? Sim. Eu acho que o poder público deveria tomar alguma providência em relação a isso daí também, né? Muitos animais que, no meu ponto de vista, deveria ser até abatido, porque não tem condição nenhuma de estar convivendo no meio da rua, assim. Outros deveriam ser recolhidos, mas eles são como posso dizer, eles são algo assim que leva a doença até as pessoas. São vetores, né? A gente pode até falar assim, como se eles fossem vetores mesmo, né? Sabe, com certeza, o poder público precisa tomar uma atitude, né? Sabe quem vocês podem, de repente, ter como parceiros nisso, nesse diagnóstico, nesse levantamento? Porque é uma hipótese, né? A gente fala como pesquisador, assim, é uma hipótese que foi levantada. Que sim, tem muitas feridas, beleza, tem muito animal doente, são 2 fatores. Será que eles são associados? A hipótese que sim, certo? Entendem isso? Aí, sabe quem pode ser aliado? A vigilância sanitária, vigilância ambiental, não sei, dentro do município tem ambiental, não sei te dizer se teria essa secretaria aí para buscar. Mas a sanitária, ela pode contribuir com essa discussão, porque se precisa fazer um estudo, igual você falou, né? Precisa fazer um estudo, uma identificação ali, correlacionar essas informações e ter uma atitude. Tomar uma atitude a partir do momento que é identificado. Agora, quais atitudes tomar, realmente, não sei. Tem que se pensar. Junto com essas vigilâncias aí, porque seria o quê? Vamos levantar hipóteses, né? Pensem aí comigo. O município poderia fazer um canil para oferecer um tratamento, só que precisava primeiro ser diagnosticado qual a doença, né? Pode falar, gente. Você quer falar? Eu ia falar assim, uma castração desses cachorros de rua para que ele não vire assim uma epidemia de cachorro e gato aqui no meio da rua, né? Verdade. É o que as ONGs fazem, né? Nas maiores cidades aí, as ONGs de animais, elas oferecem esses serviços de forma gratuita, assim, como é que chama? O povo que se une e se junta e fica buscando colaboradores para pagar, né? Instituições que façam isso, que é a castração, pelo menos de gato, de cachorro, que a gente mais conhece. Nas grandes cidades, as ONGs fazem esse trabalho, mas os municípios, os estados, eles teriam como oferecer isso, né? Só que
Eu acho, vou falar bem no achismo para vocês, assim, eu acho que não existe uma política que regulamente, sabia? Para que haja isso. É feito tipo pelo bom senso, igual o Jones colocou para a gente. Há um surto, se tiver notificação, né? Porque precisa fazer essa notificação aí, igual raiva, por exemplo. Vou dar um exemplo, né? Da raiva. Os meninos que já trabalham nessa área aí de endemia já podem falar para a gente também. Se houver casos de raiva, um caso já notifica. Aí notifica a Secretaria de Saúde Municipal, Estadual, e aí, em muitos casos, o Estado notifica o governo federal. Então, quando há um determinado número lá de casos, é feita uma intervenção, pronto, a palavra é essa, é feita uma intervenção para resolução. É feita uma campanha de vacinação antirrábica, é feita castração, já vi alguns casos, não no nosso estado, mas eu já vi alguns casos ali em Minas Gerais que houve da leishmania, né, um surto ali da leishmania, porque eu trabalho com a área da leishmaniose, então eu acabo lendo alguns casos assim, sabe? Dessa área da tegumentar, que é pelos animais, né, dá muito em cachorro. Então, eu já li sobre isso, dessa parte da castração, em algum município, Uberlândia, que é bem grande, né? Que é uma cidade grande, quero dizer. Então, eu acho que não existe uma política ainda. É um negócio que precisa ser melhorado, né? Essa parte ambiental aí. Mas deve existir normativas, regulamentações para um determinado número de notificação, até porque não é notificação, né? Não é notificado, né? Essas alergias, essa micose, porque pode ser de fungo, pode ser um monte de coisa. Entende? Deve ser uma coisa assim, professor. Mas foi uma observação que eu fiz Sim, aqui, sim. né? Olho nu assim. Sim. E aí para mim, eu associei um pouco assim, né? Não, sim, tá coberto de razão, pode ser. A gente viu ali na discussão da leishmaniose, né, com um grupo, esse ponto muito importante, porque se tem um animal doente, nossa, ele vai contaminar quem tiver em volta dele, né? E é uma doença com diagnóstico difícil, a leishmaniose, por exemplo, né? É difícil fazer o diagnóstico na atenção primária. Inclusive, essa semana eu vi uma reportagem no estado que está tendo capacitação para enfermeiros fazerem diagnóstico da leishmania, o que é muito bom, porque como que é feito aqui o nosso fluxo de atendimento? Se uma pessoa chega com um ferimento, né? Bora colocar assim uma ferida, nessa região dos membros inferiores, normalmente é nas pernas, tá? Mas não regra geral, não, pode ser mucosa. Mas aqui na nossa região, normalmente é nas pernas. Aí, o que quem atende ele faz? Recebe, faz avaliação, faz um exame físico e encaminha para o CRDT. Lembra o grupo que apresentou, falou sobre o CRDT, que é o Centro Regional de Doenças Não Transmissíveis, ou Transmissíveis, alguma coisa assim. É encaminhado para lá, porque lá tem especialista, tem o dermatologista, tem infectologista, tem os especialistas que vão fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento. Lembram do tratamento que as meninas colocaram também com antiparasitário, que a gente até comentou, que eu comentei com vocês que é um tratamento muito forte, ele atinge o fígado, o baço do indivíduo, ele é tóxico, até falei isso para vocês no dia. Então, é uma doença que ainda precisa ser estudada para ser criado novos tratamentos, né, novas formas aí não tão agressivas da doença. E a gente falou sobre a importância da gente entender, né, como que pega, como que passa, como igual o Jones falou para a gente da avaliação que ele fez, né? Se a gente tem esse conhecimento das doenças, da maioria das doenças, ou das doenças que mais acometem a nossa população, a gente consegue fazer uma prevenção, uma orientação, pelo menos, da nossa população, né? A gente consegue perceber a necessidade, certo? Eu montei aqui um esquema para a gente discutir sobre as nossas doenças, as doenças que a gente abordou. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, estão vendo aí a tela já está compartilhada com todo mundo?
Olha, coloquei assim. Coloquei as doenças que a gente escolheu, né, para abordar, porque elas são as principais doenças negligenciadas. Lembra que a gente falou sobre isso? Que doenças negligenciadas são características de regiões mais pobres, de países em desenvolvimento. Essas são as principais que a gente tem hoje no mundo, né? E o Brasil, ele contempla todas elas. Ou seja, professor, então o Brasil ele se classifica como um país pobre? A nível epidemiológico, sim, tá? A nível epidemiológico, por quê? Porque ele ainda apresenta fatores que vão influenciar para o aparecimento dessas doenças. E nós conhecemos agora, né? Nós já conhecemos todas elas, e a gente já é capaz de dizer, os municípios, as cidades, elas são propensas ao desenvolvimento de todas essas doenças, porque falta infraestrutura, falta prevenção, né? Então, bora lá elaborar aqui uma discussão. Eu coloquei esses pontos aqui que foram os que a gente discutiu no nosso seminário, tá? Vamos começar aqui por baixo, pela esquistossomose. Vamos pontuar as características dessa doença. Ela é causada pelo quê? Lembram? Puxem aí no caderno de vocês, nas anotações, e bora discutir ela, um pouquinho sobre ela. Me conte. O que causa a esquistossomose, por exemplo? O contato com o caramujo contaminado. E esse caramujo, ele está contaminado pelo quê? Pelo parasita. Pronto, pelo parasita, exatamente. Então, quem causa a doença é o parasita, tá? Beleza? É uma doença parasitária. O caramujo, ele vai ser o vetor. O que é o vetor? É aquele que leva a doença para um hospedeiro. Que no caso, o hospedeiro pode ser a gente, ser humano. Certo? Deu para entender essa parte? Sim. Pronto. Então, a esquistossomose, características da doença. É uma doença parasitária, né? O parasita é o esquistossoma. Lembrem aí, meninas, se eu estiver falando bobagem, estou falando na minha cabeça que eu me lembro. Ele é causado pelo esquistossoma, que é o parasita. Tem alguns outros tipos, né? Meninas, Sim. que é Mansoni, né? O sobrenome dele, que é do Isso. que achou, que isolou, pronto. Tá? Outra característica. Não, como acontece o contágio? A colega lembrou a gente aí. É através do vetor, que é o caramujo, né? Esse caramujo, ele vive na água, no rio, né? A gente tendo contato com esse rio, ou contato de pele, ou contato de mucosa, de boca, nariz, né? Assim, que a gente tem contágio com essa doença, que esse contágio acontece. Não precisa, não precisa necessariamente a gente beber a água ou inalar, mas só o fato da gente ter contato pele a pele, ele já acontece o contágio, correto? Ele é capaz de penetrar na pele, esse parasita. Então, eu vou até colocar aqui para a gente lembrar. Esquistossomose é uma doença parasitária, tá? O parasita a gente falou aí. Vamos lá. Tá. Sinais e sintomas. Gente, essa minha do grupo. O que tem de sintoma? Sinais e sintomas é febre, dor de cabeça, calafrios, suores, fraqueza. Fraqueza principal, exatamente. E tem coceira? Tem coceira. Sim, porque ela acaba causando uma cercária na pele. Isso mesmo.
Quem não estava ciente disso, vai anotando aí, tá? Calafrio, tosse e outras coisas. Pronto. Dor de barriga, galera. Dor de barriga. Lembram que ela é conhecida como barriga d'água? Dores nas articulações, professores. Isso. Deixa eu me lembrar do negócio aqui que tem para falar dessa doença, gente. Espera aí, rapidinho. Deixa eu pesquisar uma imagem aqui para mostrar para vocês. Ascite. Queria lembrar a palavra. Ascite. Olha, a barriga d'água, que a gente chama popularmente, o nome técnico, o termo técnico é ascite. Vocês estão vendo essas imagens que eu estou mostrando aqui? Abrindo aqui? Sim, parecendo. Claro que isso aqui são níveis extremos, tá? Mas a ascite é a barriga d'água. Fica um líquido na cavidade, tá? Então, quando o paciente agrava, um paciente ali da esquistossomose, mas também outras doenças, isso aqui é um sinal e sintoma, tá? Pode ser presente, é igual a febre. A febre não é específica de nenhuma doença, ela dá em várias doenças, correto? Então, ela é um sinal e sintoma. A ascite também, ela é um sinal e sintoma. Claro que a gente conhece como barriga d'água, o termo popular, para doenças de vermes. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, são algumas doenças parasitárias que apresentam. Tá? Eu me lembrei porque no dia da nossa apresentação, depois, quando eu fui corrigir o trabalho, eu me lembrei dessa informação, do termo técnico, tá? Como que o indivíduo pode ficar de sequela mesmo da doença. Olha bem aqui, barriga d'água, tá? Deu para visualizar todo mundo aí? Aquelas doenças, aquelas imagens primeiras lá estavam mais legal. Fica assim, tá? Tufado o indivíduo. Mesmo que a gente esvazie, a gente faz um procedimento aqui na enfermagem para esvaziar, mas isso aqui é produzido pela doença mesmo. Incrível que pareça. Tá? Sinais e sintomas. Como que acontece o tratamento? É uma doença parasitária. Puxem aí na memória de vocês. Vamos lá. Ele é feito com um medicamento em dose única. Pronto. Tem uns nomes estranhos. Tá, tudo bem. Não precisa puxar, não. O que a gente precisa entender de tratamento? É uma doença parasitária, então o tratamento específico que vai ser usado para ele é um antiparasitário, tá? Lembra aquilo que a gente falou, que a gente não vai matar o fungo com remédio para matar a bactéria. Se são agentes específicos, né? O agente causador da doença aqui é um parasita, então a gente vai tomar um antiparasitário, beleza? Eles normalmente são assim, igual a colega falou, em dose única, que são, vou dar exemplos, tá? Na minha cabeça aqui. Albendazol, mebendazol, esses são que a gente ouve aí para verme. Vocês associam esses nomes a verme? Sim. Pronto, beleza. Sim. Terminou com esse zol no final, já é. A gente já assimila com medicação para verme. A gente associa, né? Não é regra geral, mas a gente associa, tá? Pode associar. O que eu ia dizer? Tá. É necessário fazer o diagnóstico da doença, porque igual as meninas colocaram lá no dia da apresentação, o grupo colocou, tem tratamento específico, né? O grupo citou o nome da medicação específica, mas, de forma geral, o tratamento são antiparasitários, que no mercado aí tem vários, tá bom? Deu para entender essa parte de tratamento? Não necessariamente precisa trazer o nome de remédio, tá? Se vocês citarem, o tratamento é feito com antiparasitários. Arrasou, é isso. Tá bom? A prevenção é evitar o contato, não é isso, com o parasita. Vocês lembram de uma prevenção mais específica? Grupo. Eu falo meninas, mas é o grupo, tá, galera? Perdão aí, tio. Não me lembro se tem algum. Deixa eu pegar aqui minha anotação.
Lembram? Evitar o contato com a água, Aham. onde existem os hospedeiros, né? Isso, onde existe o hospedeiro. Que não necessariamente é só na água, né? Isso mesmo. Isso. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso que eu me lembro também. Evitar o contato com o vetor. Exato, exatamente. Porque não necessariamente aquele vetor vai estar contaminado, mas não tem como saber se ele está com parasita ou não, né? Então, a regra geral é evitar contato com o vetor. Corretinho. Corretíssimo. Tá? A epidemiologia da doença, a gente viu na discussão que são em regiões mais precárias de saneamento básico. Que mais, grupo, que vocês lembrem? Vocês lembram? Acho que é isso, né? A região nordeste do país acaba sendo classificada meio que pelo IBGE como uma região com maior incidência da doença, mas não dá para considerar, né? Porque existem casos em todas as regiões do país, porque nossas cidades têm em comum essa falta aí de tratamento da água, né? Água potável, o saneamento básico, esgoto a céu aberto, tudo isso que a gente já falou. Beleza? Para a esquistossomose. Bora para a leishmaniose. Lembrem aí características gerais da leishmaniose. Ela é uma doença causada pelo quê? Ai, vou olhar para vocês aqui. O negócio tá silencioso demais. Vamos lá. A leishmaniose. Ela é causada por um vírus, uma bactéria, um parasita. Pelo um protozoário, parasita. Um parasita, né? Os protozoários, eles são uma classificação, tá? Dos parasitas. Mas a gente considera assim, o agente causador da doença é um parasita. Tá bom? Porque ela é uma doença parasitária. O agente causador dela vai ser um parasita chamado leishmania, tá? É bem facinho ela de lembrar. Deixa eu ver o que mais. Isso aí aqui, né? O que mais que vocês lembram como que acontece o contágio da leishmaniose? A gente falou ainda agora. Pelo inseto. Qual inseto? Conta pra gente aí. Na picada do mosquito. Isso. Mas aí tem um nome esse mosquito, não tem? A gente conhece ele popularmente como mosquito palha, tá? Eu já ia falar, professora. Eu fiquei esperando, cara, eu vou falar. Desculpa, Lê. Mas tá bom, a senhora já falou. Conta aí pra gente algo mais. Se vocês falaram mosquito palha... Não, agora pode prosseguir, professora. Porque o nome dele é levatomas, alguma coisa assim. Mas mosquito palha é bem aceito, tá? É o único mosquito, tá? Que faz aí o vetor, que é o vetor da leishmania. Mais hospedeiro, a leishmania tem mais de um. Contem pra gente aí. Quem que pode ser hospedeiro? Vamos lá. Eu acho que são os animais.
Então, isso aí. Igual a gente estava conversando com o Jones ainda agora, ele falou um pouco de cachorro e tal, né? Nesse sentido. A leishmaniose, ela é assim. Pode ser hospedeiro dela o homem e o cachorro. Existem alguns outros, mas aqui no Brasil, a grande maioria é o cachorro, tá? O cachorro, ele não é o causador da doença, ele só é um hospedeiro. O mosquito ferra ele, né? Pica ele e ele acaba inoculando ali esse parasita, igual o ser humano, acontece no ser humano. Então, se tiver, vamos pensar lá o raciocínio do ciclo, tá? No dia da apresentação, o grupo apresentou muito bacana o ciclo da doença. Puxem aí na memória de vocês. Por exemplo, se um cachorro estiver infectado com a doença e tiver esse mosquito pela redondeza, esse mosquito pica o cachorro e ele vai estar infectado, certo? E se ele picar um ser humano, ele vai estar fazendo contágio, vai estar disseminando a doença. Mais ou menos assim o ciclo da leishmaniose, tá bom? Bem a grosso modo falando. Então, a leishmaniose, deixa eu compartilhar aqui que saiu. A leishmaniose também é considerada uma doença parasitária, porque é um parasita, o causador da doença, certo? O parasito leishmania. Vou só colocar aqui que é uma doença parasitária. Beleza? Bora para dengue. Não, a gente não falou tudo, né? Quais sinais e sintomas da pessoa acometida pela leishmaniose? Vamos lá, rapidinho. Tá. Outra informação lá das características que eu me lembrei, que a gente não falou. A leishmaniose, ela se apresenta de duas formas. Ela pode ser cutânea, duas formas de forma geral, né? Cutânea ou visceral, tá? Mucosa cutânea é quando ela comete a pele, a mucosa, essa região externa. Quando ela comete órgãos internos, tipo vísceras, né, que já o nome já fala, fígado, baço, porque o parasita se instalou nessa região, tá? Nesses órgãos. Aí ela pode se apresentar dessas duas formas. Vai aí apresentar sinais e sintomas diferentes. Tá bom? Mas o grupo explanou muito bem isso. Vocês podem revisar aí. Tá bom? Vamos lá, tratamento da leishmaniose também vai ser antiparasitários, tá bom? A prevenção é evitar o contato com o vetor. Pode falar, não entendi. Esse tratamento da leishmaniose dura meses, não é isso? Isso, dura meses, exatamente. E ele é feito local, né? No local da lesão ali, se esse tipo da leishmaniose que tiver cometido ali no indivíduo, se for mucosa cutânea ou mucocutânea, a medicação ela é injetável na região da ferida, tá? É uma característica dessa doença. O grupo falou também sobre isso um pouco. O que mais? Porque assim, professora, eu já fiz o acompanhamento de uma pessoa com leishmaniose e todo dia essa pessoa tinha que tomar uma vacina. Aí a enfermeira orientava ele, se ele faltasse um dia, interrompesse o tratamento dele, teria que reiniciar tudo de novo. Isso. É mais ou menos assim mesmo? É exatamente assim, exatamente. É de 20 a 30 dias, depende da carga parasitária, tem que fazer todo dia, é bem forte a medicação. Deixa eu ver o que mais. Não é vacina, tá? É injeção. É no músculo, tá? É um injetável intramuscular, que a gente chama. É isso que eu me lembro. Ou seja, uma informação legal que o colega trouxe pra gente, ó. É um tratamento ininterrupto. Ininterrupto. Tá? Que pode durar aí de 20 a 30 dias. Prevenção, quanto mais a gente puder evitar o contato com esse parasita, melhor, né? Quais regiões, a epidemiologia, fala assim que a leishmaniose hoje ela é presente em todos os estados do país. Tá bom? Tem mais diagnósticos em alguns e outros, mas ela é presente em todos os estados.
São Paulo apresentou um surto em 2018 da leishmania, numa cidade de São Paulo. Mas ela é muito característica da região norte pelas cidades em não desenvolvimento, né? Posso colocar assim. Ainda com floresta em volta, então acaba influenciando também. Tá bom? Deu para ter uma lembrada aí da leishmaniose. Dengue, vamos lá. Características da dengue. Me contem, o que causa dengue? Ela também é causada por A um picada do vetor, mosquito, né? que no caso é um mosquito, né? Isso. Do Aedes aegypti. Pela fêmea. O que mais? Aí o que causa a dengue? É um vírus? É uma bactéria? Esse vetor, ele só passa a doença, né? Ele só transmite, mas ele está acometido, ele está inoculado ali com Ele é um vírus. vírus, É um exatamente. O mosquito, o Aedes aegypti que a gente conhece, ele está com o vírus, no caso, inoculado com o vírus, tá? Mas quem causa a doença é o vírus, é uma doença viral, beleza? Como que acontece o contágio? A gente conversou, né? O mosquito, o vetor, o Aedes aegypti, ele pica uma pessoa contaminada, fica carregando, a fêmea, né, também, a gente pode falar isso, do Aedes aegypti, ele pica uma pessoa, fica com a carga viral, e as próximas pessoas que ele vier a ferrar ali, a picar, ele também vai estar disseminando a doença. É assim o ciclo, certo? Sinais e sintomas, vamos lembrar aí. Dor de cabeça, febre alta, Febre, dor nos olhos, dor nas náuseas. articulações. Não, exatamente, tudo isso que os meus colegas colocaram, tá? Tem ali uma divisão que o grupo abordou no dia do seminário, quanto a período de incubação, período de manifestação de sinais e sintomas, fases da doença, ela pode vir a se agravar. Vejam também essa parte, tá bom? Mas a grosso modo é isso mesmo, esses sinais e sintomas aí que os colegas colocaram, tá? Prevenção, evitar, né, o contato com o mosquito, que é o que dissemina a doença. De que forma? Com o uso de repelentes, de mosquiteiro, de E telas. também tratar também a água parada ao redor, nas vizinhanças, né? Fazer sempre essa busca, essa procuração para ver se não tem algum reservatório que esteja acumulando água parada. As plantas, nos vasos de plantas. Isso também é uma forma de evitar. Sim. Aqui no Brasil a gente A principal forma, na verdade, né? Exatamente, você ia falar. Aqui no Brasil a gente tomou como principal medida de controle, de prevenção da doença, o não nascimento do mosquito, né? No dia da apresentação do grupo a gente até abordou isso. Se buscou que o mosquito, evitar que o mosquito nascesse. Né? Então, aqui no Brasil, a política implementada de prevenção da dengue e das doenças causadas pelo Aedes aegypti é esse que a colega falou para a gente. Evitar água parada, manter a higiene ali desses locais que acabam tendo contato com água, como no dia do seminário, os meninos, o grupo colocou, quanto a comedouro, né, de animais domésticos, plantas não, vasilhas de planta, esqueci não, vasos, limpeza de quintal, essas coisas que a gente domina legal a dengue. Para falar da dengue é bacana. Tá bom? Bora para outra. Doença de Chagas. Pode falar. Que eu vi também uma reportagem que falava sobre uns mosquitos criados em laboratório. Era um modo de prevenção, né? Que eu vi eles soltando vários mosquitos machos na cidade, né? E aí eu estive analisando também essa situação de prevenção. Sim. Mas não tenho domínio do conteúdo para falar sobre ela para
vocês, porque eu vi uma discussão sobre isso que não teria dado tão certo quanto foi previsto. Não sei se vocês acompanharam, vi no jornal mesmo aí do dia a dia. Tipo assim, qual seria o raciocínio? Eles produziram em laboratório, me corrija aí se eu estiver errado, tá? Eles produziram em laboratório, macho, sem alguma coisa lá do cruzamento, que quando ele fosse fazer o cruzamento com a fêmea, não o que ia nascer não ia ser capaz de disseminar a doença, ou ele não ia ser capaz de inocular o vírus. Era alguma coisa nesse sentido, o raciocínio lá da pesquisa. Só que passaram-se uns 2 anos em uma cidade. Pode falar, gente. Não, estou só confirmando o seu pensamento. Aí, uma cidade lá no Rio de Janeiro, que foi feito o estudo, não me recordo o nome, mas nessa cidade passaram-se lá uns 2 anos e não teve aquela... O que foi previsto, assim, aquela expectativa que os pesquisadores criaram, sabe, que ia reduzir 60% dos casos de dengue e tal, não houve uma redução. Aí, nessa reportagem que eu assisti, eram especialistas falando, infectologistas falando, assim, que é como se não houvesse surtido efeito, sabe? Essa tentativa aí. Mas não encerrou ainda o estudo. ainda estão em estudo. Essa pesquisa, se não me engano, ela é para 10 anos. Eles iam soltar esse mosquito uma vez no ano, lá nessa cidade de estudo, e iam fazer acompanhamento por 10 anos. Pronto, isso mesmo. Aí, em 2 anos, eu vi essa análise falando que não surtiu efeito. Mas ainda está em estudo. Certo? Lembram de algo mais? Bora para a doença de Chagas. Mas sim, tá? Essa pesquisa está em estudo, ela pode sim vir a ser como uma tentativa de prevenção. Tá bom? Vamos para a doença de Chagas. O que causa Chagas, a doença de Chagas? É um parasita também. Razão, parasita. Qual que é o nome desse parasita? Trypassoma cruzi, eu acho. Trypanosoma cruzi. É o famoso barbeiro, né? Conhecido como barbeiro popularmente. Trypanosoma. Então, tá. É o que? Não ouvi, não entendi. Repete aí pra gente. Vamos lá. A doença de Chagas ela é uma doença parasitária, né? Causada pelo parasita Trypanosoma cruzi. Tem um vetor, não tem? O vetor que é o triatomínio, que é o barbeiro, não é isso? Isso. Deixa eu pensar, isso mesmo, tá correto, eu me confundi. Como que acontece o contágio? Esse vetor precisa ferrar a gente? Precisa. E que outra forma que Não, acontece? precisa ter contato com as fezes do inseto, né? Aqui na nossa região, como por exemplo, ele pode colocar no açaí e acabar consumindo o açaí. No nosso caso, a gente acabar consumindo o açaí contaminado. Que no caso do açaí, algumas vezes ele é triturado, né? Junto com o material ali de confecção com caroço. Com caroço, é assim? isso. Mas... pode falar, Laine. Não, eu ia só complementar o que a Dinária falou. Eu ia dizer que, na verdade, não é nem que ele coloque as fezes, é que muitas das vezes ele já vem junto, né, com o açaí, é triturado, né, e acaba cometendo da doença. Isso, mas sabe como também, que até eu lembro que no dia da apresentação o grupo falou, que é assim, deixa eu ver se você saber explicar. Ele pode se enferrar a gente, né, o ser humano, e a gente coça.
Pronto, é isso. Aí a gente coça. Ele ferra. Se ele colocar fezes nessa picada dele, quando a gente coça, as fezes dele entram em contato com a nossa corrente sanguínea. Não é corrente sanguínea, não, com a nossa pele. Lembram disso? Isso, professora, na verdade, ele pica, né, a pessoa e ao mesmo tempo ele já faz as fezes, né, e a pessoa coça no local, né, da picada, aí já vai ser contaminada. É, isso aí, arrasou. Tenho essa explicação na cabeça de vocês, tá? Nossa, eu também não me lembrar, mas é isso. O colega falou perfeitamente. Tá? A gente está falando da doença de Chagas. Ela é parasitária, o contágio acontece através do... Vocês podem falar barbeiro, tá, no dia, mas se quiserem falar Trypanosoma cruzi também, eu aceito. O contágio ele pode ocorrer de duas formas, mas diretamente é através das fezes, mas na região, não precisa falar na região norte, né? Pode falar assim que se ele for triturado junto com o alimento, a gente acaba consumindo ele inteiro, também tem infecção. Mais ou menos isso, né? Professora? Pode falar. Doenças de Chagas não tem cura, né, professora? Olha, grupo, contem pra gente o que vocês pensaram, o que vocês leram sobre ela. E professora, no caso também, ele pode ser transmitido de mãe para filho, né? Pode. Congênito, lembra que a gente falou sobre isso? É assim, vou falar lá da cura, né, que a colega perguntou. Existe antiparasitário, lembra? Só que vai depender muito da fase da doença, do quão acometido aquele organismo está. Por quê? É um parasita que ele se aloja no músculo, em alguns músculos. Em alguns músculos específicos. Quando a carga parasitária é muito alta, é porque assim, a gente tem 3 tipos de músculo, né? O esquelético, o cardíaco e um outro. Aí, ele gosta de se alojar no esquelético e no cardíaco. Então, quando ele acomete esses duas musculaturas, se for na região do coração, ele hipertrofia essa musculatura. Lembram que a gente falou sobre coração grande no dia da apresentação? Sim. Pronto. Nesse raciocínio aí, quando está nesse caso, já está muito avançado. Aí sim, eu posso te garantir que realmente não tem mais cura, tem tratamento para amenizar sintomas. Mas, quando está no início da doença, ou quando é uma carga parasitária baixa, tem sim. Tem antiparasitários, por exemplo. Tá bom? É igual o caso da esquistossomose, né? Que Isso. der carga parasitária para o paciente responder ao tratamento, mas se caso ele tiver com uma carga muito elevada, Exatamente. aí já fica mais dificultoso. Todas essas doenças que a gente está vendo que são causadas por parasita e tal, o raciocínio é o mesmo, tá? Se já tiver muito avançado ou com uma carga parasitária muito alta, vai ter sequelas que pode ser que o tratamento direito também, né, professora? Isso. E não fazer tratamento direito também, né? Exatamente, tem isso também. Tudo isso é considerado, né? Ou às vezes, como a gente viu que varia com a carga parasitária, precisa ser feito uma carga de medicação específica, né? De acordo com aquele alto índice de parasita. Se for feito, por exemplo, o indivíduo está acometido ali com muito parasita, né? Aquelas cruzes, lembra que a gente falou um pouco das cruzes na época? Tem muita cruz, e ele entra com uma medicação fraca, assim, entre aspas, né? Uma dosagem baixa, não vai ter sucesso para matar todos os parasitas, entenderam? Mais ou menos assim. Sim. Uma coisa também, professora, que eu observei, né, que quase todas essas doenças aí, quase todas elas têm como sintomas febre, quase todas elas, né? Porque são infecções, né, e acabam gerando essa reação do organismo, mas sim, é comum a quase todas elas. Tá bom? Beleza, bora para outra. Febre amarela, a gente viu lá na nossa atividade
idade, como as meninas falaram, né? Vamos pular ela. Bora para tuberculose. O que causa tuberculose? Um vírus, uma bactéria, um parasita? Um vírus. Bactéria. Uma bactéria. Isso aí. Então, é uma doença bacteriana, tá? A gente pode chamar assim, uma doença bacteriana. Como que acontece o contágio? Como é que a gente se contamina? Contamina com a tuberculose. Não é quando é Através do através ar. de uma pessoa que está infectada? Como é? Não entendi, amiga. Através de uma pessoa infectada, se não me engano, Ah. quando ela tosse ou espirra. Tem o contato Através do ar. com a pessoa que tem a contaminação, que carrega a bactéria. É isso mesmo. Bora lá melhorar a nossa... Isso. Juntar tudo que vocês No caso, falaram. É isso mesmo. Pois, Patrícia, fala de novo que a gente não conseguiu ouvir. No caso, pelo ar, né, professora? A pessoa, no caso, infectada, lança, né? No caso, seria o bacilo que chama, né? Através da tosse ou espirros. Pronto, arrasou. É isso aí, tá? Que a colega falou pra gente. É uma doença que o contágio dela acontece via oral, né? Assim, por gotículas, a gente acha na literatura dessa forma, porque igual as meninas colocaram aí, por tosse, por espirro, se a pessoa estiver contaminada, claro, né? Ela realiza tosse, espirro, até na fala mesmo, né? Liberação de gotículas, aerossóis ali, acontece o contágio, tá? Para outra pessoa que está respirando e inalando aquilo. Tá bom? Beleza? Sinais e sintomas. Ou a que for passar depois, né? É porque, como elas explicaram, o bacilo ele fica por horas no ar, né? Isso mesmo, fica um tempão. No ambiente, né? Se for um ambiente com ar-condicionado, ar circulando, fica um tempão. Sinais e sintomas. O que a tuberculose apresenta? A gente falou, né? Tosses por mais de 3 semanas, dor no peito, febre, dor ao Perda de respirar, peso. Isso mesmo. Cansaço. a rouquidão no peito, né? Isso. Fala rouca, né, também. E pode vir a gerar como sequela ali infecções pulmonares, né? Que a região fica comprometida. Mas é isso mesmo. Prevenção, evitar contato com essa bactéria, né? E tem o que mais de prevenção, meninas? Super importante. No caso, operação Vacina. Uso da também. máscara, né? A vacina Que também, muito BCG. Isso, arrasou. Vacina BCG, tá? É uma doença que tem já, né, uma vacina. Então, claro que sim, o uso da máscara desses pacientes que já têm o diagnóstico e também quem convive com eles, né? A gente viu lá no dia do seminário, mas a vacinação, a vacina BCG que está no calendário nacional de imunização, tá bom? Ela é eficaz. Qual a região com mais casos? Epidemiologia, o grupo colocou para a gente que tem casos, né, no país todo, em todos os estados, mas ela pode ser associada com cidades frias também, né? Certo? Bora para chikungunya, a gente viu... vamos ver a chikungunya. Quais características da doença? O que causa chikungunya? Um vírus, bactéria ou um parasita? É um vírus, professor. Vírus. Pronto, é uma doença viral, perfeito. É uma doença infecciosa causada pelo mosquito Aedes aegypti. Acontece o contágio dela? Através do mosquito, professora. Picada da Mosquito infectado, a fêmea. A picada do mosquito Aedes aegypti. Pronto, exato. Picado mosquito Aedes aegypti, tá? A fêmea também dele. É o contágio. Sinais e sintomas, bem parecido com a dengue, mas bem mais potente. Pode falar.
Professora, assim, a diferença que dá, porque assim, os sintomas praticamente são o mesmo. Mas assim, uma coisa muito importante que dá para diferenciar são as dores na articulação, que é nos dedos, no tornozelo, entendeu? É específico isso, que dá para identificar a diferença. Perfeito, é isso mesmo. Além de durar muito mais tempo, né? A dengue dura ali uns 15 dias. E essa uma dura meses, pode durar meses. Arrasou, é isso mesmo. E a chikungunya pode durar meses. E não é exagero, é verdade, tá? Prevenção, evitar o contato, né, com o mosquito, como a gente já viu. E a epidemiologia, ela é relacionada ao nascimento do mosquito. Tipo, saneamento básico precário, água parada, então acaba se apresentando em todos os estados, né, do nosso país. A hanseníase. Sim. Querem falar mais alguma coisa da chikungunya, meninos? Só falando que a senhora disse, né, que não tem ainda tratamento, que se a pessoa tiver dor de cabeça, vai tomar remédio para dor de cabeça, se tiver febre, vai tomar remédio para febre. Sintoma, assim, né? Entendeu? Isso. Trata sintoma, é isso mesmo. Hanseníase, vamos lá. O que causa hanseníase? Qual que é o agente causador? Bactéria. Aquela infecção da lepra. Bactéria. Isso aí. Qual que é o nome da bactéria, vocês lembram? Só se lembrar, tá? Tudo bem, não precisa lembrar. Mas é Hansen, alguma coisa assim. O contágio, como que acontece o contágio da hanseníase? Puxem aí na minha memória. Contato da hanseníase. Como é que a gente se contamina? Não é pelas vias aéreas? Entendi. Fala de novo. Quem falou pra gente? Fala Pelas de novo. vias aéreas. Tosse, espirro. Isso. Se a pessoa tiver contaminada, né? Isso. E aí pode causar o quê? Como são os sinais e sintomas da hanseníase? Manchas claras e vermelhas na pele. Isso, exatamente. Manchas. Pode ser lesão já, né? Pode aparecer. Aos poucos, qual características que essa lesão, essa mancha vai dar? Vai apresentar? Um adormecimento, né? A pessoa perde a sensibilidade nela. Exatamente. Ela para de suar no local da mancha. Isso. Não nasce mais cabelo, né? Naquela região, pelo. Sente frio naquela região. Ela também tem febre, ela sente dor nas juntas. Isso. Exatamente. Tratamento. Como que é o tratamento? Com antibiótico. Isso. Bactéria, né? A gente entra com antibiótico. Tem uma combinação específica já, né? Que é oferecido pelo SUS, uma combinação de medicações aí. A prevenção. Tem vacina? Tem a BCG também. Pronto. Importante, tá? Hanseníase e tuberculose são preveníveis pela vacina BCG, tá bom? Lembrem-se disso. Mas aí tem outras medidas, né? O indivíduo que está acometido com a doença, usar máscara, para que não contamine outras pessoas ao redor dele, né? A região, ela ficou caracterizada pela região sudeste, mas o censo era de 2015, então até acho que já pode ter havido mudança nisso. Tá bom? Malária, vamos lá na malária rapidinho. Qual características da doença? O que causa malária? Vamos. É um parasita, né? Vírus. Um vírus? Parasita chamado... Eu fiquei com dúvida, mas vai, diz aí pra gente o nome deles. Então, pode ser vários, né?
Plasmodium. Plasmódio, isso. Mas aí, a malária, ela pode ser apresentada tem alguns tipos de malária, né? Todos tem como agente causador o plasmódio, tá? Mas ela pode ser malariê, ela pode ser vivax, lembram disso? O que mais? Ela pode ser falciparum e ovale. Tem 4 tipos, todas causadas pelo parasita plasmódio, beleza? Qual que é o vetor? Mosquito. Certo. Qual o nome desse mosquito? Amopélis, uma coisa assim. Amopélis. Anófilis. Anófilis, Anopheles. Isso, anófilis. Quais os sinais e sintomas que a malária apresenta normalmente? Principais, assim. Pele amarela. Não, pálida. Eu acho que é pálida ou é amarela. Dor de cabeça. Febre. Calma. Febre aguda. Febre em determinados horários. Isso. Aquelas febres a febre da malária, geralmente ela tem um horário determinado, né? Todo dia, aquele horário, a pessoa tem aquela febre. Essa febre vem acompanhada de quê? Calafrios. Fadiga. Mal-estar. Exato. Calafrios e os tremores. Então, o que? Perdão, não entendi. Fala de novo pra gente. Tremores também, né, professora? A pessoa treme. Dor de cabeça. Então, isso mesmo. Sintomas principais, né? Tipo assim, no começo da doença apresenta tudo isso que a gente falou. Febres que tem horários específicos, dor de cabeça, calafrio, fadiga, tudo isso que as meninas falaram. Mas, se essa doença se agravar, ela afeta ali fígado, né? E alguns outros órgãos, gerando outras doenças, tá? Como a icterícia, que a colega falou aí, que fica amarelo, será? Fica em dúvida? Fica amarelo, sim, pode ficar com aspecto amarelo na pele, olhos e a pele mesmo, né? A mão e tal, porque está afetando o órgão fígado. Está bem comprometido numa situação dessa, quando o paciente fica assim. Tá bom? É tipo o agravamento dela. O tratamento é um parasita, né, que causa. Então, como é o tratamento? Então, é que, pessoal, o paciente tem que tomar antiparasitário, né? Assim. Isso mesmo, tá? Tem antiparasitários específicos. Parasitário e antibiótico. Acaba associando algumas vezes, né? Trata também os sintomas, né? Como febre, dor de cabeça, acaba tratando, mas o uso ideal é de antiparasitários. Tem antiparasitários específicos para malária, tá bom? A prevenção é evitar o contato com o parasita mesmo, e também o seu vetor, né? Que é o mosquito, o mosquito, que eu esqueci o nome, o anófilis. E é isso, a região mais comum da doença no Brasil é a região norte, tá? Pela floresta amazônica ali muito junto com a cidade, esse contato muito próximo, e acaba sendo o que se destaca, né? Acaba tendo maior incidência. Tá bom? Então, assim, uma revisão geral das doenças. Façam isso para vocês estudarem para a prova, assim, fiquem se perguntando. Lembra que eu falei sobre resolver lá a atividade? Eu até trouxe aqui a atividade para a gente ver. Vamos ver rapidinho, antes do nosso horário encerrar. Usem sobre a atividade. Todo mundo, a senhora já colocou nota para todo mundo, na minha ainda não apareceu. Poxa, mas vai aparecer, amiga. Eu tô corrigindo, passei a tarde corrigindo, mas realmente não encerrou. Tá bom, era isso. Era isso que eu queria saber. Tá. Pronto. Ainda tem algumas pessoas para resolver, para responder, que um monte de gente ainda não respondeu. Gente, outra informação, confiram, tá? Enviem e confiram se foi enviado. Volta lá, entra de novo para ver se aparece alguma coisa. Porque um monte de gente não enviou. Não sei, né? Porque às vezes a gente gosta de conversar ontem, a internet cai e aí gera isso. No dia da prova a gente não vai ter como fazer essa análise.
tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui só uma correção rápida das questões, porque eu me lembrei que ainda tem gente para responder. Mas, assim, eu gosto quando vocês usam as palavras de vocês, tá? Não vou corrigir, não, porque tem gente que ainda vai fazer. Me lembrei agora. Tá bom? Então, acompanhe lá no portal que eu vou lançando. Amanhã, antes da prova, eu lanço uma tabela lá no grupo com essas notas, tá? Para vocês irem para a prova sabendo quanto preciso tirar. Tá ok. Coloquem aqui o nome de vocês para a gente lançar a presença. Frequência. Boa noite a todos. Tá bom? Qualquer BO tem um print da atividade. Tá ok, professora. Boa noite, então. Boa noite. Até amanhã. Estudem para a prova, tá? Por favor. Vou tentar, professora. Revisem aí a anotação e não me tirem nota baixa. Eu vou estudar de madrugada quando eu estiver embalando o neném. Ah, meu Deus, tá. Use as palavras de vocês, o que a gente conversou aqui, tá? Pode pesquisar, pode, mas use como contribuição para o que a gente conversou na aula, tá bom? Beleza. Ok. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Tá bom, boa noite. Bons Boa noite. estudos para quem vai continuar estudando. Boa noite.